Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. E aí, como é que foi essa competição na África do Sul? Foi tua primeira no exterior, né? No exterior. 90 quilômetros. 90 quilômetros, tinha 14 mil corredores. Eu era o único brasileiro. Eu fui na história, o segundo brasileiro a correr essa prova. Está lá. Eu completei a prova, mas eu não peguei a medalha. Que era o tempo limite para você conseguir a medalha, era 11 horas. Eu fiz em 11 horas, 1 minuto e 27 segundos. Mas assim, quando eu terminei a prova, quando eu cheguei, a emoção foi tão grande. Eu comemorei, assim, eu vibrei tanto como se eu tivesse ganho a prova. Eu não estava ligando mais para a medalha, estava ligando que eu tinha conseguido cumprir aquilo que eu tinha colocado no papel. O que eu tinha escrito? Que no dia 10 de junho eu ia para a África do Sul e que no dia 16 de junho eu ia correr a Comrades Marathon. Eu corri a Comrades. Fiz amigos, fui aplaudido, né? E não ganhei a medalha. Hoje, se eu fosse lá, eu ganhava a medalha, que era 12 horas. O limite aumentou agora para 12 horas. Saquei. E fiquei sendo o segundo brasileiro a correr a Comrades. E como é que tu se prepara para uma ultramaratona, principalmente para essa primeira que tu ainda não tinha tanta experiência? Como é que tu fazia? Só de correr da tua casa até o trabalho já te preparou para os 90 quilômetros? Não era só o físico, né? Uma ultramaratona é como se você estivesse fazendo uma pós-graduação, um mestrado. Né? Você fez a graduação, é mais intenso, depois você vem após, você já pensa mais, né? O mestrado você já estuda bem mais, se concentra bem mais. A ultramaratona é muito mais mente do que físico. Vamos colocar 60% mente, 40% físico. Só que não é um fator só. É a mente, é o físico, é o tipo de alimentação. Como que você se conhecer, né? Conhecer seu corpo e saber o que é bom para você ou não. Isso é teste, isso é errar toda hora. Na época, eu não tinha treinador. O meu treinador eu conheci pouco antes de correr a ultramaratona em Cubatão. Por acaso, numa prova, numa maratona em Florianópolis, eu estava nos últimos quilômetros, ele me ofereceu um pãozinho com um refrigerante lá e falou, você vai terminar, vai lá, acredita. Mas eu nunca tinha visto ele. O Herói Fung, né? Que é chinês com alagoano, a mistura dele. E ali, a partir dali, virou uma relação até hoje. São mais de 25 anos de amizade é como um mentor, né? Virou um mentor para mim. Então, eu ia para a Serra da Cantareira, além dos treinos que eu ia todos de terça a sexta, eu corria de 16 a 18 quilômetros indo para a empresa. Depois, no sábado, eu ia para a Serra da Cantareira, correr na trilha. Domingo, repetia. Segunda era o único dia que eu não corria. Que eu tinha que passar a minha roupa no domingo, que na época eu trabalhava de camisa e gravata, aquela coisa. Na segunda, eu levava a minha roupa toda para a empresa. E aí, na terça, eu começava a fazer minha logística de correr até a empresa. Mas não era um treino, tipo, metódico para os 90 quilômetros. Era o jeito que tu conseguia treinar, tu treinava. Eu aproveitava. Entendi. E o resto era preparação mental, de acreditar, de também pesquisar os ambientes que eu ia correr, o tipo de prova. Como é que funciona a mente nessas ultramaratonas? Em qual momento ela começa a falar, desiste, para, porque isso aqui é ruim para nós? Quantos minutos ela começa a tentar te boicotar? Não tem uma regra. Cada pessoa tem um gatilho aí, né? Mas eu, no meu caso, os primeiros momentos de uma prova sempre são os mais difíceis. Os primeiros 20 minutos de qualquer prova, seja ela de 250 quilômetros, de 5 quilômetros, vamos falar de uma maratona, os primeiros momentos ali, eles são mais difíceis, porque o corpo, a respiração, a ansiedade, tudo isso daí tá no início. Depois você começa a equilibrar, né? A entrar numa zona de conforto ali, encaixar ritmo, encaixar a respiração, a mente acalmar, tudo. Mas cada atleta tem o seu momento, que é considerado os paredões, né? Por exemplo, numa maratona, a maioria dos atletas enfrentam um paredão nos quilômetros 30, entre 30 e 35 quilômetros. Esses são os momentos mais difíceis, que muitos desistem ali. E que eu sempre falo o seguinte, a mente vai estar sempre fazendo uma pergunta para você, e se você não responder de forma objetiva e rápida, você desiste. Ela vai perguntar para você o porquê, que você está fazendo aqui, por que você está fazendo isso?
todo mundo, em qualquer projeto vai ter isso. Não é só na corrida. Sempre tem um projeto difícil que você está numa jornada que a sua mente vai fazer isso para você. Ó, por que você está fazendo isso? Por que você está aqui? Aí você tem que saber o porquê. Você tem que ter um porquê muito forte. No meu caso, lá atrás, eu corria para estar trazendo alegria para minha mãe. Era uma forma de agradecer tudo que ela me ofereceu desde quando eu nasci, né? É um agradecimento. Depois do nascimento do meu filho, para tentar passar uma mensagem para o meu filho de atitude, não só discurso, mas mostrar para ele que a gente tem que buscar nossos sonhos, tem que ser honesto, tem que fazer com amor aquilo que está fazendo, para ter excelência. E depois as crianças com câncer, crianças que estão no hospital. Então tem vários porquês fortes que não vai deixar eu desistir. Uhum. Se tu deixar essa pergunta sem resposta, a tua mente entra no modo boicote. Isso. E aí tu para de fazer. Em algum momento tu quase não conseguiu responder? Olha, eu sempre entrei com tanta... É porque foi tão difícil cada prova dessa. Uhum. Que nem as pessoas falam assim, tem prova, a prova 10 quilômetros era mamão com açúcar. Eu nunca achei. Eu sempre achei que cada quilômetro sempre mereceu todo o meu esforço, a minha atenção e o meu agradecimento. Porque o fato de eu estar numa prova de 10 quilômetros, de uma maratona, cada maratona que eu completei, eu tenho 106 maratonas completadas, cada uma delas tem um valor imenso, porque eu sei o esforço que eu fiz para chegar nelas, para estar na linha de largada. Por exemplo, as pessoas comemoram quando terminam uma maratona, né? Eu me lembro a imagem que eu estava em Gobi, lá na China, no primeiro deserto, em 2008, né? Era ano olímpico, né? E a prova foi no dia 8/8 de 2008, que era o dia da abertura dos Jogos de Pequim. Eu estava assim do lado de caras que eu só via no cinema, assim, nos documentários, Jim Carnazzi, Ryan Sanders, os atletas, os monstros da corrida, assim. Eu estava alinhado ali junto com eles na largada e aquele momento ali bateu a emoção. E eu comemorei muito como se tivesse ganho uma medalha. Uhum. Ainda tinha 7 dias de deserto. Mas ali eu falei, pô, eu tô aqui. Eu tô nesse momento aqui, eu vou saborear 7 dias de uma ultramaratona. Uhum. Eu vou conseguir ter a possibilidade de construir uma história, né? Trazer uma história para o meu filho, para os meus amigos, mostrar o meu talento para as pessoas de vários países, que cada deserto desse tinha 40, 47 países participantes. Então você vira um diplomata também do país, do seu país, né? A sua bandeirinha, a bandeirinha brasileira estava lá porque você estava lá. Uhum. E ali já não era mais o Carlos Dias, era o Brasil que estava ali, né? Você não estava só o Carlos Dias, eu tinha que olhar que eu tinha um país inteiro, eu tinha que ter uma melhor postura ali. Uhum. Eu tinha que ser um diplomata. Então, todas elas, cada prova que eu fiz, seja de 1 quilômetro ou de 18 mil quilômetros, para mim teve sempre um valor imenso e eu respeito cada metro, nunca negligenciei.